Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a volta da CPMF. Nós também vamos aprofundar a questão do rombo previdenciário brasileiro e, claro, será que é hora de comprar dólar? Será que temos oportunidades? É isso que você vai descobrir assistindo esse vídeo até o final. Então cola comigo aí, já vai deixando o seu like. Mas antes eu tenho um convite para fazer para você, porque a Insider tá com várias novidades lá no site, tanto peças masculinas e femininas, o friozinho tá chegando, tem aí lá os moletons, né, pessoal, os heavy hoodies, muito legal para você ficar estiloso aí, independente da estação. Para você que gosta das tech t-shirts, pessoal, eu uso no meu dia a dia, na academia, uso para gravar os vídeos aqui, tô sempre bonitão, né, pessoal, pretinho básico aqui, combina com tudo. Legal que esse preto aqui, pessoal, das tech t-shirts não desbota, hein, porque todo o tecido da Insider é tratado, tem uma tecnologia especial, né, feito à base de modal, então traz muito mais durabilidade e economia para o seu bolso também. E falando em economia, pessoal, ó, tem os kits com 3 tech t-shirts, que aí o precinho fica camaradíssimo. E ainda, pessoal, além do desconto no kit com as 3 tech t-shirts, você pode usar o cupom PELISSARO12. Aí com o cupom PELISSARO12 em toda a loja você tem 12% de desconto. Confere aí, pessoal, o site da Insider, o link tá aqui na descrição. E lembrando, né, usando o cupom PELISSARO12 é desconto de 12% em toda a loja. Cai pra dentro, já pede a sua Insider, que a qualidade vai te surpreender. Beleza, seu capitalista? E ó, pede a sua Insider antes de voltar a CPMF ou o imposto no Pix, alguma coisa que eles vão inventar que você vai descobrir agora, pessoal. Porque tem aí os nossos queridos políticos falando aqui, pessoal, que a CPMF é justa. É mole? É mole esse brasileiro? Mas antes da gente entrar nessa parte mais da atualidade, a gente vai ter que entender o que é essa CPMF. A CPMF, seus capitalistas, foi um imposto criado lá na década de 90. E a ideia era ser uma contribuição. Na verdade não é contribuição, né? Porque você era obrigado a pagar. Então você é roubado, né? Mas tudo bem. Então a ideia era ser uma contribuição provisória sobre movimentações ou transmissão de valores e de crédito e direitos de natureza financeira, pessoal. Mas aqui eu quero frisar que a ideia era ser provisório, certo? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam também, pessoal, daquela frase, quer ver aqui, ó, eu selecionei a frase aqui, ó, do Milton Friedman, que nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. E você vai entender que o Milton Friedman estava certo, principalmente quando a gente olha aqui o Brasil. Porque a CPMF, então, como você entendeu, era para ser provisória. Era para durar aí, pessoal, cerca de 1 ano, né? Então, olha só, a CPMF entrou em vigor em 97, com uma alíquota de 0,2%. A previsão era durar por 2 anos, tá? Aqui a gente está na Câmara dos Deputados, no site da Câmara dos Deputados. Então eles estão falando aqui que a previsão era durar por 2 anos, ou seja, até 1998. Pô, legal, né? Legal. Só que calma lá, você tá no Brasil, você não aprendeu ainda, seu capitalista, você tá no Brasil? Então, depois da maxi desvalorização cambial de 99, nova emenda constitucional prorrogou por mais 3 anos, então prorrogaram por mais 3 anos a CPMF, ou seja, até 2022. A bucha entrou lá em 97, foram prorrogando até 2002. Agora com uma alíquota de 0,38, ou seja, prorrogaram e ainda aumentaram o roubo em cima das transações que os brasileiros pagavam na época. No primeiro ano e 0,3 nos 2 anos seguintes. Pessoal, essa enrolação foi até quando? Foi até 2007, ou seja, era um imposto provisório que foi de 97 até 2007. Milton Friedman estava ou não estava certo, né, pessoal? Esse imposto, a CPMF, arrecadou 223 bilhões de reais. Em 2007, último ano de vigência da contribuição, foram recolhidos 37,2 bilhões de reais, segundo o balanço divulgado pela própria Receita Federal, pessoal. Então, imagine quanto que isso não encareceu a vida do brasileiro, quanto que isso não fez o brasileiro ter de calvície, quanta dor de cabeça para ir para a população, né? Só que naquela época ainda você tinha ali o papel, né, o real físico, que era muito popular. Hoje quase ninguém usa, né? Hoje todo mundo usa o cartão, o Pix.
Então imagine, né, a dimensão que hoje uma CPMF poderia ter. Porque hoje todo mundo utiliza transações digitais e seria muito mais fácil você fazer a taxação. Hoje seria muito mais escalável nessa arrecadação, esse roubo estatal. E os caras estão pensando em voltar com a CPMF. Seus capitalistas. O Brasil não é para amadores, não. O Brasil não é para amadores, não. E aí, então, tem essa charge aqui, né? Justamente que fala sobre a volta dos que não foram, a volta da CPMF. O ministro, nosso querido ministro da Previdência, diz que a CPMF é justa e confirma estudos sobre a eventual volta do imposto. Então, o nosso querido aqui, ó, Carlos Lupe, o ministro da Previdência Social, tá falando que a CPMF, esse imposto que roubou 223 bilhões de reais do bolso do trabalhador brasileiro, ele tá falando que esse imposto é justo e tá defendendo que ele vai voltar. O ministro se reuniu com a Confederação Nacional dos Serviços para debater o financiamento do regime previdenciário. E é aí que a gente vai entrar na questão da previdência que está quebrada. A maior pirâmide que existe é a previdência social, porque não é um sistema de capitalização onde você contribui lá, né, e o dinheiro está guardadinho para você. Não. Hoje a contribuição que você faz é para pagar a aposentadoria do seu avô. Só que será que as pessoas vão ter o filho para pagar a sua aposentadoria? Será que a população vai continuar crescendo? Ou produzindo? Pois é, né? Então, será que você aí, que nem eu, tenho 25 anos, será que eu, que pago a previdência, né, porque eu tenho o prolabore da minha empresa, será que eu vou receber a minha aposentadoria que eu tô pagando hoje pro meu avô? Eu acho que não, por isso que eu invisto, tá? Tá bom, bonitinho? Por isso que eu tenho minha carteira antifrágil, porque eu não confio no Estado para ele pagar minha aposentadoria. E eu quero ser um velhinho que vive bem, que vive tranquilo, né? Então, pense sobre isso, né? Como seria importante cada indivíduo pensar no seu futuro e não depositar muito aí a confiança, né, nos queridos políticos brasileiros. Mas vamos entrar aqui no assunto. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou nesta segunda-feira, hoje também, conhecido como hoje, né, ou ontem, porque esse vídeo vai sair amanhã, que a contribuição provisória sobre movimentações financeiras é um imposto justo. Cara, é tão justo que era para ser provisório e ele quer que se torne permanente, né? Nossa, realmente igual à justiça brasileira, super justo. E confirmou que a pasta avalia a eventual retomada do tributo para financiar o sistema previdenciário brasileiro. Isso não depende, abre aspas para ele, só da minha opinião. Isso depende principalmente da área econômica, da área da fazendaria, né? Aspas pro Lupe aqui. Aspas pro Lupe. Isso não depende só da minha opinião. Isso depende principalmente da área econômica, da área da fazendaria. Fecha aspas pro Lupe. Ok? Muito bem. Abre aspas para ele de novo aqui. Acho, e isso vou contrariar muitos, porque dá muito desgaste. Mas eu falo o que penso. A CPMF é um imposto justo porque cobra mais de quem circula mais dinheiro. Mas não é uma discussão isolada, acrescentou o ministro. Então é aquele discursinho, né, que vai lascar o pobre, mas eles vendem como se fosse para lascar o rico, porque realmente quem que vai pagar mais, né? É o rico, né? Porque ele vai comprar a Lamborghini dele, tem que taxar. Ele vai comprar o iate dele, tem que taxar. O Lula, que vai comprar aqueles relógios lá de milhões, tem que taxar. O Lula, que compra com o seu dinheiro sofazinho lá de 60 mil, tem que taxar. Né? É o rico que tem que taxar, né? Pois é. Ai, ai. Será que isso não vai afastar a galera de usar o real? Será que a galera não vai para as criptos para se proteger? Eu acho que sim, né? É melhor você comprar as criptos antes de o imposto do Pix ser instalado, porque senão você vai mandar o Pix lá na corretora, tu vai pagar o impostinho, né? Melhor você comprar antes enquanto ainda não tem, né? Pense sobre isso, mas tudo bem. Cada um faz o que quiser. Na semana passada, o ministro e a Confederação Nacional de Serviços discutiram o financiamento do regime geral da Previdência. Na ocasião, a entidade sindical apresentou alternativas atreladas à desoneração da folha de pagamentos, como a volta da CPMF. Mas será que eles vão desonerar a folha de pagamento? Será que o empresário vai deixar de pagar a Previdência ali? Acho que não, né?
Porque olha só, entra em vigor a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Mas será que é para todo mundo? Ou é só para os amiguinhos do rei? Então, são beneficiados os seguintes setores. O setor de calçados, de call center, comunicação, confecção e vestuário, construção civil, empresas de construção civil e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteínas animal, têxtil, TI, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, projetos de circuitos integrados, transporte metroferroviário e passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Essa desoneração para esses setores que eu falei para vocês agora, ela permite, né, a desoneração da folha, onde permite que as empresas dos setores beneficiados paguem alíquotas entre 1 a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés dos 20% sobre a folha de salários. A ideia é que esse mecanismo possibilite maior contratação de pessoas. Se eu conheço bem o Brasil, e aqui eu quero deixar um questionamento para vocês, será que eles não vão voltar com a CPMF e ainda acabar com as desonerações no futuro? Porque se a gente olha essa questão previdenciária, é uma grande pirâmide. E aí o governo está estimando que o rombo previdenciário deve dobrar até 2060. Analistas veem necessidade de nova reforma no futuro. Segundo o governo, segundo o próprio governo, trajetória é estimada, fundamentalmente por causa do acelerado processo de envelhecimento populacional do Brasil, pessoal. Então tá aí, né? A bucha. Eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar para pagar a aposentadoria da galera lá no futuro. Como eu falei, para pagar a aposentadoria de você que é mais jovem aí, tem seus 30, 40 anos, a sua aposentadoria pode estar em risco. Por isso que é interessante você pensar em ter uma segunda alternativa, né? E não depender só da Previdência. Porque será que esse negócio não vai quebrar? Pois é, pessoal. Enquanto isso, a gente vai ter que se proteger, né? Provavelmente, se esses impostos forem à frente. A gente vê que o ministro aqui está bem animado para voltar com esse imposto. Se voltar, a gente vai ter que buscar alternativas. Eu acredito que as criptos vão ser uma dessas alternativas. Os metais também, né, pessoal? Vai ter que fugir do sistema tradicional, do sistema fiduciário. Tudo daqui para frente, pessoal, vai envolver você pagar mais imposto para bancar as pirâmides ineficientes estatais. E aí, pessoal, falando agora sobre o dólar, para ir para a reta final do vídeo, o governo estuda flexibilizar regime de metas de inflação. Então o governo vai querer gastar mais, pelo visto? Vai ter que imprimir mais dinheiro? Porque eles não querem manter a taxa de juros elevada do jeito que está. Por que a taxa de juros está elevada da maneira que está? Justamente para combater a inflação. Só que como eles não conseguem combater a inflação, qual que é a ideia genial deles? Vamos aumentar a meta, né? Se a gente não consegue alcançar a meta, vamos dobrar a meta. É o pensamento genial do governo. Então, pessoal, o Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele disse que tem observado uma desaceleração grande na inflação brasileira, mas que o núcleo dos preços ainda segue muito alto. E as expectativas de elevação dos preços permanecem elevadas. Então, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central atual, ele olha através de uma ótica técnica que o juro ele permanece elevado para proteger o câmbio, né? Para justamente combater a inflação, certo? Essa que é a ideia. É claro que isso favorece o carry trade, né? Então, o investidor pega juro barato lá fora, vem especular aqui no Brasil, isso fortalece o nosso câmbio, essa que é a ideia. Então, pessoal, se você reduz o juro, né? Ou você aumenta a inflação, você vai acabar ferrando o nosso câmbio. Então vocês têm que entender a dinâmica da economia para você saber o que você vai fazer. E aí o governo ele vem com essas ideias de jirico de fazer o quê? De aumentar a inflação. Isso vai depreciar o nosso câmbio. Se o nosso câmbio se deprecia, pois é, você vai perder o poder de compra, certo? Então o governo, pessoal, tá com essa ideia de volta de aumentar a meta. O governo estuda uma mudança nos critérios do regime de metas de inflação, na tentativa de flexibilizar o modelo em meio à pressão do presidente Lula, do PT.
por juros mais baixos. Então o Lula quer voltar a estimular a economia, mas a inflação não está deixando, então aumenta a meta. Ainda não está claro se o governo pretende aumentar o percentual fixado em 3,25% para 2023 e 3% para os próximos anos. Mas a ideia é que seja adotado um horizonte de tempo mais longo para o cumprimento do objetivo, substituindo o ano calendário. Beleza, pessoal. Resume aí para mim, Gabriel. Claro que eu resumo. Em resumo, eu acredito que o Brasil vai fazer o que sempre fez. Vai ter mais perda de poder de compra do que o dólar, por exemplo. Mesmo com o dólar perdendo poder de compra, a grande treta é que as outras moedas perdem mais poder de compra do que o dólar. Então, nesse cenário, pessoal, eu vejo que o dólar hoje está barato. Nesse cenário, onde eu escuto essas ideias que vão apenas tirar o poder de compra das pessoas, eu vejo que o dólar, nesses patamares, pensando para longo prazo, pensando para daqui a 4, 5, 10 anos, quem sabe, o dólar ele está barato. E aí, se você colocar um ingrediente de curto prazo, médio prazo, né, que é uma possível correção nas bolsas lá fora, que é uma possibilidade, talvez seja aí uma oportunidade também de você entrar no dólar nessas regiões, né, pessoal, de suporte que ele está agora, né? Apenas uma vez rompeu, mas já voltou para cima, e agora a gente está de novo, né, testando essas regiões de suporte que vem lá desde 2020, né, pessoal? Olhando todo o cenário brasileiro, me parece que é muito difícil a gente ter uma força, né, grande assim de crescimento para empurrar a nossa moeda para baixo. Principalmente se ocorrer o flight to quality da galera no curto prazo buscar liquidez no dólar, caso ocorra alguma correção nos ativos lá fora, né, pessoal? Então olhar todo esse cenário vai te dar uma ideia do que você pode fazer no seu portfólio para você proteger e multiplicar o seu capital. As oportunidades estão aí, né, seus capitalistas? E a gente tem que observar tanto o nosso contexto local quanto o contexto macroeconômico. O negócio tá feio, né? O bicho tá feio. Mas é claro que quem cuidar da própria vida, quem ser o próprio presidente, assumir que o destino dele está nas próprias mãos, lembrem-se, o coletivo está sempre em crise, mas a prosperidade é individual. Então cabe ao indivíduo buscar o conhecimento e tomar as atitudes, assumindo os riscos, para justamente conseguir prosperar e se sobressair e ter uma vida legal, né? Então eu espero que você faça parte desses indivíduos que assumem que são os próprios presidentes e que não esperam nada dos políticos ou de um milagre externo. A gente se vê na próxima, seu capitalista. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha aí para os seus amigos que você acredita que vão abrir a mente ouvindo esse conteúdo. Forte abraço. Tchau, tchau.